Olá, pessoal! Este é um estudo voltado para aprendermos a interpretar nossos sonhos e experiências astrais. Nas conferências de autoconhecimento, das quais este estudo se originou, falamos com frequência sobre a projeção astral. Explicamos que se trata de um processo completamente natural, parte essencial do nosso ciclo biológico diário. Durante o sono, o corpo físico precisa se recarregar de energia para funcionar no dia seguinte. E, nesse processo, ocorre a projeção astral, a alma, ou a psique, revestida pelo corpo astral, se desloca para a quinta dimensão da natureza, conhecida como o mundo astral, ou o mundo dos sonhos. Curiosamente, embora todos passem por isso, a maioria das pessoas não percebe, porque a consciência permanece adormecida tanto durante o dia quanto durante o sono. Assim, atravessamos o plano astral de forma inconsciente, sem nos darmos conta de que nos projetamos. Em vez disso, simplesmente entramos no mundo dos sonhos, onde projetamos desejos reprimidos, medos ou repetimos mecanicamente as mesmas experiências que vivemos durante o dia. No entanto, o plano astral é cheio de mensagens, e todas elas têm um significado. Cada sonho possui um sentido, porque tudo o que acontece em nossos sonhos se manifesta dentro do nosso próprio mundo interior. Por isso, se queremos realmente nos conhecer, precisamos aprender a interpretar nossos sonhos. Nas conferências de autoconhecimento, ensinamos práticas para alcançar a projeção astral consciente. Isso nos permite tornar consciente o passo que damos todas as noites ao entrar no plano astral, e usar essa consciência para investigar, buscar respostas para questões importantes e acompanhar o trabalho interior que estamos realizando. É fundamental interpretar diariamente nossas experiências astrais, porque a linguagem usada pelos seres superiores para nos transmitir informações é uma linguagem simbólica, muito mais rica do que a linguagem morta que usamos aqui no plano físico para nos comunicar. Quando aprendemos a compreender e interpretar essa linguagem simbólica, desenvolvemos uma sensibilidade especial, uma forma de entendimento que nos ajuda tanto no trabalho psicológico quanto na interpretação de muitos acontecimentos aqui no mundo físico, que também estão velados por símbolos. Por exemplo, textos sagrados como a Bíblia, o Alcorão, o Talmud, o Bhagavad Gita e tantos outros foram escritos nessa linguagem simbólica ou astral. Infelizmente, por não conhecermos essa linguagem, costumamos cometer o erro de interpretar esses textos ao pé da letra, como se estivessem escritos na linguagem comum do plano físico. Isso gera confusão e distorção das grandes lições deixadas pelos mestres. Aprender a interpretar essa linguagem é como ver um novo mundo se abrir diante de nós. Começamos a compreender muitas coisas que antes estavam ocultas ao nosso entendimento. Por isso, é essencial aprender a interpretar. Vamos começar falando sobre os diferentes níveis de sonhos. O mais comum é que, todas as noites, entremos no mundo dos sonhos com a consciência adormecida, sem perceber que estamos sonhando. Muitas vezes, sonhamos coisas absurdas, situações que, logicamente, deveriam nos fazer perceber que estamos dentro de um sonho. Mas, por causa da hipnose diária, da falta de autoobservação e da perda do nosso senso de assombro, continuamos dormindo inconscientemente. Algumas pessoas dizem que não sonham, mas isso não é verdade. Todos os seres humanos, e até mesmo os animais, sonham. O que acontece é que, às vezes, estamos em um nível tão baixo de consciência que não conseguimos nos lembrar dos sonhos. E as razões para isso são diversas. Às vezes, não recordamos as experiências astrais porque passamos o dia nos desgastando demais. Chegamos à cama exaustos, drenados de energia, e então permanecemos na escuridão até o amanhecer. Outras vezes, a falta de recordação acontece porque estamos sobrecarregados por problemas e preocupações, tão envolvidos no fluxo da vida que não prestamos atenção aos sonhos. Muitas pessoas se levantam da cama sem sequer revisar, de forma retrospectiva, o que se passou entre o momento de adormecer e o despertar. Existe ainda outro motivo: podemos entrar no que se chama de noite cósmica, um período em que a faculdade de lembrar das experiências astrais nos é retirada internamente. Isso pode ocorrer por karma, geralmente causado por revelar informações íntimas ou delicadas que nos foram mostradas no plano astral. Devemos compreender que quando contamos nossos sonhos, estamos, de certa forma, desnudando a nossa psicologia diante das pessoas a quem os contamos. Abrimos nosso mundo interior para elas.
E quando já estamos trabalhando seriamente sobre nós mesmos, começamos a receber muitas orientações e informações que dizem respeito apenas a nós e ao nosso ser, e a mais ninguém. O que se vive no mundo astral é algo profundamente íntimo. Mas, muitas vezes, por orgulho, por querer convencer os outros, ou simplesmente por preguiça, por não querermos fazer o esforço de interpretar nossas próprias experiências astrais, acabamos contando tudo o que vivemos. Essa indiscrição pode fazer com que percamos a capacidade de lembrar dos sonhos. A noite cósmica pode durar uma semana, várias semanas, meses, ou até anos, dependendo da gravidade da falta ou da frequência do erro. Por isso, precisamos aprender a discernir o que é realmente íntimo, que deve ser guardado, daquilo que nos é dado abertamente, como as comprovações que recebemos sobre o conhecimento que estudamos e que podemos compartilhar com nossos alunos como exemplos práticos. Há períodos em que passamos por uma noite cósmica como parte de provas internas. São momentos em que o guia interior se afasta para observar nossas reações e revelar defeitos como o orgulho, a autocomiseração, o derrotismo e o desespero que ainda carregamos. Existem várias razões pelas quais podemos atravessar uma noite cósmica. É importante mencioná-las aqui, para que, caso alguém se encontre nessa situação, ou já tenha passado por ela, possa compreender as causas. Existe também um nível mais elevado de sonhos, que surge quando já estamos trabalhando na autoobservação e fazendo esforços para manter o lembrar de si, praticando a morte psicológica. Esse progresso se reflete na qualidade das experiências astrais. Começamos a ter uma memória mais vívida dos sonhos, e pouco a pouco, surgem sonhos lúcidos, em que sabemos que estamos sonhando. Ainda assim, esse é um estado de semiconsciência, pois, mesmo lúcidos, ainda não temos controle total sobre o que fazemos no sonho. No nível mais alto, alcançamos a projeção astral consciente. É quando nos movemos voluntariamente na quinta dimensão. Isso pode acontecer diretamente a partir de uma prática antes de dormir ou dentro de um sonho, quando algo nos faz questionar: estou no plano físico ou estou no plano astral? Então fazemos um teste, saltamos e vemos se flutuamos, esticamos um dedo e observamos se ele se alonga, ou tentamos atravessar uma parede ou um objeto. Quando confirmamos que estamos no mundo astral, despertamos a consciência e podemos nos mover livremente. Esse estado é o que chamamos de projeção astral consciente. O objetivo é tornar as experiências astrais cada vez mais lúcidas e conscientes. Para isso, é importante mudar a forma como nos aproximamos do momento de dormir e também como despertamos a cada manhã. Para termos experiências astrais conscientes e lembrá-las com clareza, aproveitando toda a informação que o nosso ser nos transmite diariamente no plano astral, precisamos estabelecer disciplina nesse processo. Devemos transformar a hora de dormir em um momento de serenidade e relaxamento. Antes de adormecer, façamos uma retrospecção do dia, procurando perceber toda a mecanicidade que tivemos e eliminando os defeitos que se manifestaram em nós. É essencial ter um objetivo claro ou uma pergunta específica antes de dormir. Existem tantas coisas a investigar. Por exemplo, nas conferências de autoconhecimento recebemos muita informação interessante, mas enquanto não a comprovamos, tudo permanece apenas como teoria. Para que esse conhecimento se transforme em verdadeira sabedoria dentro de nós, precisamos confirmá-lo com o nosso próprio ser. Quão fascinante é projetar-se conscientemente no plano astral e testemunhar uma vida passada, confirmando que realmente vivemos por sucessivas existências. Ou, se ainda não temos um parceiro ou parceira, poder ir ao astral e perguntar ao nosso ser quem poderia ser a pessoa que nos ajudaria na obra do nascimento espiritual. As possibilidades de investigação são infinitas, e a ideia é que, todas as noites, adormeçamos com um propósito definido. Quando temos um objetivo que realmente desejamos investigar, esse anseio atua como um estímulo poderoso para alcançar a projeção astral consciente. Antes de praticar qualquer técnica de projeção, é fundamental purificar o ambiente, utilizando o canto mantral e o círculo de proteção aprendidos na sétima conferência do curso de autoconhecimento. Isso serve para proteger o corpo físico e evitar experiências negativas, como a paralisia do sono ou qualquer tipo de drenagem energética. A relaxação é indispensável para alcançar a concentração, e esta é a chave para o sucesso em qualquer técnica de projeção astral. Depois de relaxar,
utilize uma das técnicas aprendidas nas conferências para alcançar a projeção astral consciente. Ao despertar, evite movimentos bruscos. O ideal é ter um despertar suave, sem o uso de alarmes. Mas, se for necessário usar um despertador, tente escolher um som leve, que lhe permita permanecer deitado por alguns instantes, sem se mover, realizando uma retrospecção para lembrar as experiências que acabou de viver. Quando nos levantamos de forma imediata, o corpo astral, que acaba de retornar ao corpo físico, se agita. E, com essa agitação, as memórias das experiências podem se apagar. Por isso, ao acordar, permaneça imóvel e tente recordar. Se for difícil lembrar dos sonhos, use o mantra Raum Gaon. Entoie-o suavemente, mentalmente ou em voz baixa, enquanto tenta recordar. Esse som sagrado ajuda a trazer de volta a memória das experiências vividas. Assim que conseguir se lembrar, é muito importante anotar o que viveu e fazer o esforço de interpretar. Reserve um tempo extra nas manhãs para essa prática, um espaço diário dedicado a lembrar e interpretar seus sonhos. Por que é tão importante aprender a interpretar? Em primeiro lugar, se queremos realmente nos conhecer, precisamos estabelecer uma conexão com o nosso ser interior. Aquele mestre, aquele guru que tantas vezes buscamos fora, na verdade habita dentro de nós. É através do plano astral que o nosso ser se comunica constantemente conosco. O nosso Pai interior, que representa a sabedoria da consciência, e a nossa Mãe Divina, que é o amor, se manifestam para nos ensinar, orientar e transmitir mensagens, assim como as diferentes partes autoconscientes do nosso próprio ser. Por meio do mundo astral, o mundo dos sonhos, o nosso ser nos envia informações objetivas sobre o trabalho interior que estamos realizando, sobre o conhecimento que recebemos e também sobre a nossa vida em geral. É através do plano astral que recebemos indicações sobre os sacrifícios pela humanidade que devemos realizar, onde, quando e de que forma executá-los. No astral, também podemos acompanhar o progresso do processo de morte psicológica. A nossa Mãe Divina é quem dirige esse trabalho, mostrando-nos os defeitos psicológicos que mais urgentemente precisamos eliminar. Esses defeitos podem aparecer em sonhos na forma de pessoas ou de animais. Quando estamos trabalhando na eliminação de um defeito, podemos ver, no mundo dos sonhos, o reflexo desse progresso, por exemplo, ver aquela pessoa ou aquele animal que representa o defeito aparecer mutilado, ferido, ou mesmo morto. Embora essas imagens possam parecer desagradáveis, elas trazem um imenso alívio, pois simbolizam a libertação de aspectos negativos do nosso próprio interior. Essas são as formas pelas quais a nossa Mãe Divina, essa parte da consciência encarregada de eliminar os defeitos, nos guia quando decidimos trilhar o caminho da morte psicológica. No plano astral, também podemos observar o avanço do nascimento espiritual. Quando equilibramos nossos centros de energia, conservamos e transmutamos a energia sexual. Isso muitas vezes se reflete nos sonhos na forma de água limpa e cristalina, um símbolo da energia sexual purificada. A intuição é essencial na interpretação dos sonhos. Ela nos permite compreender sem o ruído da mente, conectando-nos diretamente à sabedoria do nosso próprio ser. Existem vários tipos de experiências astrais. A grande maioria se expressa através de uma linguagem simbólica. Em casos mais raros, a informação é transmitida de forma direta, sem necessidade de interpretação. Essas experiências são compreendidas por meio de associações, conhecidas como analogias filosóficas, analogias dos opostos e também através da Cabala. As analogias filosóficas relacionam o significado externo de certos elementos ao seu sentido interno, dentro de nós. Por exemplo, a luz está associada à clareza. Assim, no mundo dos sonhos, a luz representa a compreensão. Se você sonha com um lugar iluminado ou com o nascer do sol, isso pode simbolizar o despertar da consciência ou a conquista de uma nova compreensão. Por outro lado, um pôr do sol, um céu escuro ou nublado podem indicar confusão mental, falta de clareza ou identificação com ideias negativas. O sol representa a sabedoria e está ligado ao nosso Pai interior. Por isso, uma experiência astral ensolarada costuma indicar clareza e entendimento sobre a situação que está sendo mostrada. A maioria das experiências é simbólica, porque o nosso ser quer que aprendamos a linguagem dos símbolos. Por isso, além deste estudo,
oferecemos gratuitamente um guia de interpretação das experiências astrais. Nesse guia você encontrará o significado de uma grande quantidade de símbolos que costumamos encontrar no plano astral. É muito importante que você estude esse material, reserve um tempo para revisá-lo e se familiarize com o significado desses símbolos. Quando conhecemos bem essa linguagem, ganhamos uma ferramenta poderosa para compreender melhor o que o nosso ser nos mostra durante o sono. No guia, você vai encontrar o significado dos metais, dos lugares da natureza, das estrelas, e também o que representam construções e ambientes nos sonhos. Por exemplo, a casa é o lugar onde moramos. Por analogia filosófica, no mundo dos sonhos a casa simboliza o corpo físico, que é o lar onde vive a nossa essência. Um carro, por sua vez, representa o veículo em que essa essência se move em determinada dimensão, por isso, ele pode simbolizar qualquer um dos nossos 7 corpos. Se você sonhar que está em um cinema, o guia explica que o cinema representa o lugar onde são projetadas as cenas da nossa vida. Ali, os atores são os nossos egos, que estão sendo estudados. Se no sonho você está em um prédio, ele simboliza a coluna vertebral. Um prédio com 7 andares pode representar os 7 centros da máquina humana ou os 7 corpos. Quem está trabalhando na criação dos corpos internos pode ver, em sonho, a construção de um edifício de 7 andares, refletindo esse processo. Um prédio com 5 andares representa os 5 centros inferiores, e um com 3 andares, os 3 cérebros. O guia também explica o significado de pontes, portas, telhados, janelas, entre outros símbolos. Por isso é importante dedicar um tempo para estudar esse material, ele será extremamente útil para compreender suas experiências astrais. Há também uma seção sobre plantas. As plantas costumam representar seres ou partes do nosso próprio ser. Por exemplo, o ser de uma pessoa pode ser mostrado como uma árvore ou planta relacionada a ela. Se em um sonho você tem plantas, elas simbolizam partes do seu ser. Se estão secas, é um aviso de que você está usando mal a energia sexual, e por isso falta água para regá-las. Se estão doentes ou cheias de pragas, essas pragas simbolizam defeitos psicológicos. Os animais geralmente representam egos do plano mental, ou seja, do plano atômico. A natureza do animal revela o tipo de defeito que ele simboliza. Por exemplo, as aranhas representam os eus céticos, que se enredam em teias de teorias, conceitos e materialismo. As galinhas simbolizam os eus do medo. Os cachorros, os eus instintivos e luxuriosos, e assim por diante. O leão representa a lei divina. Se você vê um leão furioso no plano astral, isso indica que a lei está vindo cobrar um karma. Mas se o leão está manso, tranquilo, até permitindo que você o acaricie, isso é uma experiência muito positiva, mostrando que a lei está a seu favor. Alguns animais podem representar partes superiores do ser, mas, nesse caso, precisam ser animais majestosos, de grande nobreza. No guia, você também encontrará o significado de diversos objetos. É essencial estudar esse conteúdo para se familiarizar com as analogias filosóficas de cada símbolo. Com o tempo, interpretar suas experiências astrais se tornará cada vez mais natural, a ponto de você conseguir compreender o sentido da visão enquanto ainda está dentro dela. Se você sonha com dinheiro, isso representa Dharma, o dinheiro cósmico que recebemos quando ajudamos nossos irmãos de humanidade a despertar, a lei divina nos recompensa internamente. Mas, se em um sonho você está sendo cobrado e não tem dinheiro para pagar, isso indica que falta Dharma para saldar um karma. Nesse caso, a recomendação é trabalhar ajudando a humanidade, para gerar mais méritos. O guia também explica o significado das cores que aparecem no astral e das comidas, que geralmente estão relacionadas a algum tipo de sabedoria. Há ainda o significado dos diferentes veículos: um carro, um barco, um avião, uma bicicleta, um ônibus, cada um com um sentido próprio. Outro ponto importante é o significado das pessoas que vemos no mundo dos sonhos. Elas podem representar partes do nosso ser ou defeitos psicológicos. Normalmente, nossos parentes próximos representam partes do ser. É muito comum que o nosso pai interno se manifeste com a aparência do nosso pai físico, do avô, ou de uma figura de autoridade, como o diretor da escola, o presidente do país ou o chefe no trabalho.
Da mesma forma, nossa mãe divina pode aparecer como a mãe física, a avó, uma tia, ou como uma mulher importante, uma líder, uma diretora, uma presidente. Várias partes do ser podem assumir a forma de familiares, embora às vezes eles também representem defeitos. É a intuição que nos permite discernir entre uma coisa e outra. Em alguns sonhos, vemos pessoas específicas, conhecidas ou não, que refletem traços psicológicos dentro de nós. Por exemplo, podemos ver um artista, um padre, um ladrão, e cada um desses arquétipos simboliza uma tendência ou comportamento interno. Há também características que revelam mais detalhes. Se uma pessoa no sonho é muito gorda, ela pode representar a preguiça, ou um defeito que está muito bem alimentado. Se, ao contrário, é muito magra, pode ser um defeito que está morrendo de fome, por falta de alimento psicológico. Por isso, é essencial estudar com atenção essa parte sobre as pessoas, já que estamos constantemente vendo rostos no mundo dos sonhos, e precisamos compreender o que cada um deles simboliza. O guia também traz uma seção sobre o significado das roupas, e outra muito interessante sobre as ações que costumamos ver no mundo astral, coisas que fazemos ou que observamos outras pessoas fazendo. Por exemplo, se você se vê varrendo a casa em um sonho, varrer significa limpar, tirar a sujeira e o lixo. Sabendo que, por analogia filosófica, a casa representa o corpo físico, ver-se varrendo indica um trabalho de morte psicológica, um processo de limpeza interior. Outro símbolo muito comum é o de se ver nu no plano astral. Quando estudamos o que a roupa representa, entendemos que ela simboliza os corpos existenciais do ser, as vestes da alma. Portanto, sonhar-se nu é uma mensagem do próprio ser mostrando que ainda faltam esses corpos, e que é preciso começar a criá-los. Se apenas uma parte do corpo aparece nua, isso indica falta de proteção na área que essa parte simboliza. O guia também explica o significado de elementos bíblicos, de símbolos natalinos e de elementos da Semana Santa. Além disso, traz interpretações sobre figuras e estrelas que podemos encontrar no plano astral. Há ainda uma parte muito interessante sobre o significado das partes do corpo. Cada parte, no mundo astral, tem um sentido específico, por isso é fundamental estudar esse tema com atenção. Por exemplo, se você sonha que sente dor nos joelhos, isso está relacionado ao orgulho ou à humildade. A dor, a ferida ou o incômodo nos joelhos são mensagens do ser indicando que há um trabalho a ser feito nesse aspecto. Se, em um sonho, alguma parte do corpo apresenta fungos, doenças, manchas, parasitas ou deformações, isso aponta para trabalhos de morte psicológica que precisam ser realizados em relação ao que aquela parte simboliza. E, no final do guia, encontramos também o significado dos números, cujo modo de interpretação veremos em seguida. As experiências interpretadas por analogias filosóficas podem ser compreendidas por semelhança ou por oposição. Muitas vezes, no plano astral, o que acontece está ocorrendo diretamente conosco. Somos nós que vivemos a experiência ou realizamos a ação. Essas experiências são interpretadas por semelhança, porque estamos ativamente envolvidos, o que significa que a experiência fala de nós mesmos. Nesses casos, é preciso estudar os defeitos psicológicos que estão atuando ou que causam aquilo que vivemos. Por exemplo, você se vê banhando-se em um rio, mas a água está suja, com mau cheiro, podre. O que isso indica? Que sua energia sexual está profundamente contaminada pela fornicação. Se você começa a trabalhar na morte dos seus fornicários e a buscar o equilíbrio dos centros de energia através da prática da morte em marcha, pode então ter uma nova experiência em que se vê banhando-se em uma piscina de águas limpas e cristalinas. Aí, o ser está mostrando o início do processo de purificação da energia. Há também outros tipos de sonhos ou experiências em que não somos o personagem principal. Em vez disso, observamos outra pessoa fazendo algo, somos espectadores ou coadjuvantes da cena. Por exemplo, você sonha que vê seu vizinho sendo infiel à esposa. Para compreender esse tipo de experiência, precisamos entender que todo defeito que vemos nos outros é um reflexo de nossos próprios defeitos. Essas experiências mostram algo que precisamos trabalhar dentro de nós mesmos. Muitas vezes, os erros que percebemos nos outros são os mesmos que cometemos, mas não queremos reconhecer.
Por autossimpatia, é difícil admitir nossas falhas, então o ser nos mostra essas lições por oposição, permitindo que as vejamos de outro ângulo. O propósito é identificar dentro da nossa psicologia o mesmo defeito que observamos na outra pessoa. O ser se preocupa em nos mostrar os erros que estamos cometendo, para que possamos corrigi-los. É possível que a pessoa que aparece no sonho esteja realmente cometendo aquele erro no plano físico, mas isso não é o ponto central. A experiência é, antes de tudo, para que reflitamos sobre nós mesmos. Quando reconhecemos o defeito em nós, refletimos, compreendemos e o eliminamos, ganhamos sabedoria. Essa sabedoria nos ajuda, primeiro, a não julgar nem criticar os outros, e depois, se necessário, a ajudá-los com objetividade. Portanto, toda experiência em que vemos outra pessoa agindo deve ser interpretada por oposição. Outro exemplo: você sonha que vai à casa de um amigo chamado Roberto, e a casa está toda bagunçada, com roupas espalhadas por todos os lados. Essa experiência mostra o seu próprio desordem interior, pois os sonhos acontecem no nosso mundo interno, no nosso país psicológico. Ela indica a necessidade de criar ordem dentro de si mesmo. O nome Roberto tem 7 letras, e se consultarmos o significado do número 7 na seção de Cabala, ele representa triunfo e também ordem. Isso reforça a interpretação de que o seu ser está lhe dizendo para organizar-se interiormente, colocando em ordem o carro de guerra, ou seja, todas as ferramentas que estamos recebendo para realizar esse trabalho. Quando interpretamos um sonho, devemos observar a cena, o simbolismo e a cabala, tudo se encaixa. E assim conseguimos compreender exatamente o que o ser está nos comunicando naquela experiência. Também existe um tipo de experiência astral que deve ser interpretada pela analogia dos opostos. Nesses casos, o que vemos representa o contrário do que o símbolo normalmente significa no mundo físico. Por exemplo, ver-se comendo doces no astral não é uma experiência positiva. Pelo contrário, isso indica algo negativo, já que os doces, internamente, simbolizam amargura ou situações difíceis que podem estar se aproximando na sua vida. No guia, você encontrará alguns símbolos que se interpretam por meio dessa analogia dos opostos, e, com o tempo, você também começará a percebê-los de forma intuitiva. Há experiências em que um não na verdade significa sim, e um sim quer dizer não. Isso costuma acontecer quando estamos cometendo um erro evidente, mas insistimos nele apesar dos sinais. Nessas situações, o nosso ser interior se comunica por meio de opostos para nos despertar e gerar um momento de compreensão. Por exemplo, alguém pode ir ao plano astral e perguntar se a masturbação realmente prejudica o despertar espiritual. No fundo, essa pessoa sabe que o ato é nocivo, mas talvez queira ouvir o contrário, porque não quer abandonar o hábito. Então, o ser interior pode causar um choque, respondendo que está tudo bem e que isso não vai afetar em nada, usando a analogia dos opostos para provocar uma reflexão e romper a resistência interna. Quando vivemos esse tipo de choque, fica claro que, na verdade, estão tentando nos dizer. É parecido com o que acontecia quando éramos crianças e queríamos fazer algo perigoso. Em vez de dizer diretamente não faça isso ou desça daí, nossos pais às vezes usavam psicologia reversa. Eles sabiam que, se nos proibissem, a rebeldia nos faria insistir ainda mais. Então diziam algo como: ah, claro, pode continuar subindo. Não vai acontecer nada quando você cair. Essa resposta inesperada criava um impacto, um instante de consciência, e nos fazia repensar nossas ações. Algo muito parecido ocorre com as analogias dos opostos no plano astral. E um último aspecto que devemos ter em mente é a interpretação pela Cabala. Muitas vezes, no mundo dos sonhos, nos falam através de números, e esses números sempre têm um significado. Existem os 22 arcanos maiores do tarot egípcio, que representam as 22 partes autoconscientes do nosso ser. Cada um desses números possui um sentido próprio. 1 representa o pai. 2 representa a companheira. 3 simboliza o sacrifício pela humanidade em seu aspecto de pescador. 4 está relacionado ao conhecimento da cruz, ou seja, do sexo. 5 está ligado à lei divina, ao karma ou dharma. 6 representa o amor ou a indecisão. 7 indica triunfo ou ordem. 8 está relacionado à justiça e às provas.
9 simboliza castidade. 10 representa a recorrência ou retribuição. 11 é um número muito positivo, pois representa o leão domado, quando a lei divina está a nosso favor. No guia, você estudará esses 22 arcanos e seus significados mais profundos. Muitas vezes, nos sonhos, encontramos números, quantidades, nomes, endereços ou horários específicos. Para compreender o significado deles, é preciso relacioná-los ao sentido dos arcanos na Cabala. Por exemplo, se você sonha com o número 10, a Cabala associa esse número à recorrência. Isso indica que algo da sua vida atual ou de uma existência passada está prestes a repetir-se. A visão serve como um aviso, para que você estude e transcenda o padrão recorrente. Imagine que você veja o número 10 em uma cena astral relacionada a um golpe. Isso pode significar que uma situação de engano ou prejuízo está prestes a se repetir. O sonho o alerta para trabalhar os defeitos psicológicos, como o eu enganador, que geraram esse karma. Da mesma forma, se o número 10 aparece em uma cena de adultério, é um chamado para enfrentar e superar essa recorrência também. Às vezes, sonhamos com um número maior que 22. Nesses casos, somamos os dígitos de forma cabalística. Por exemplo, se você sonha com o número 461, soma-se 4 mais 6 mais 1 é igual a 11. Esse é o número que você deve consultar na Cabala. O 11 está associado ao leão domado, que representa a lei em favor. Se, por exemplo, você está em dúvida sobre uma decisão e pede orientação no astral, ver o número 461 indica que a lei está apoiando sua escolha. Na Cabala, os nomes das pessoas também possuem significado. Para interpretá-los, observamos o número de letras no nome ou apelido. Por exemplo, se a pessoa do sonho se chama Antônio, esse nome tem 7 letras. O número 7 está relacionado à ordem e ao triunfo. Mas, se na vida real, e até nos sonhos, você costuma chamá-lo de Tonho, o apelido tem 5 letras, e o número 5 está ligado à lei divina, ao karma ou ao dharma. Então, se no sonho Tonho aparece cobrando um dinheiro que você deve, essa cena pode ser interpretada como um aviso da lei, representada pelo número 5, indicando um déficit kármico que precisa ser quitado. Os lugares em que você se encontra nos sonhos também podem ser interpretados dessa forma. Por exemplo, se você sonha que está na França, viajando para lá, ou alguém menciona França, essa palavra tem 6 letras. Na Cabala, o número 6 está ligado à indecisão ou ao amor, indicando que o sonho tem relação com um desses aspectos. Se você vê um endereço em sonho, a interpretação é feita somando-se as letras e os números. E se, por exemplo, no sonho aparece uma hora específica, como meio-dia, 12 horas. No guia você verá que o número 12 está relacionado ao sacrifício pela humanidade em seu aspecto ensinante. É dessa forma que se interpretam os números segundo a Cabala. Agora, uma pergunta importante. O que devemos fazer quando encontramos símbolos cujo significado não está no guia? Nesses casos, relacionamos o símbolo com outros semelhantes que aparecem no guia ou analisamos sua função e suas características para compreender o sentido. Por exemplo, o guia não traz o significado de tapete. Então, observamos sua função. O tapete serve para limpar a lama dos sapatos. No guia, os sapatos representam nosso caminho espiritual. Logo, uma experiência com um tapete indica que estamos recebendo ajuda para limpar ou aprimorar nosso caminho espiritual. Outro exemplo, o guia não traz um significado específico para pássaros, mas podemos relacioná-los às suas características. Um pássaro é um animal que voa no ar, e o ar está associado à mente e aos pensamentos, segundo o guia. Assim, pássaros comuns representariam defeitos mentais. Se houver uma quantidade específica de pássaros, também interpretamos o número pela Cabala. Por exemplo, se forem 2 pássaros, o número 2 está ligado ao companheiro ou à parceira, então o sonho pode indicar defeitos mentais relacionados à maneira como percebemos ou sentimos nossas relações, como conceitos errados ou ressentimentos em relação ao parceiro. Cada pessoa interpreta de acordo com suas próprias experiências. Por outro lado, se o pássaro for imponente, como uma águia, que é selvagem e poderosa, isso representa um aspecto superior.
A águia, símbolo de força e autoridade, está ligada ao centro intelectual superior e à força do Pai interno. Nesse caso, a águia representa o Pai, o nosso ser. E assim, vamos fazendo relações, guiados pela intuição, para compreender o significado daquilo que não encontramos no guia. E com isso, concluímos a explicação sobre como interpretar seus sonhos e experiências astrais usando o guia que estamos compartilhando gratuitamente com você. Esperamos que ele seja muito útil em seu trabalho interior. Lembre-se de deixar suas dúvidas ou comentários, teremos prazer em responder. Aproveite também para entrar em contato conosco e receber gratuitamente o curso de autoconhecimento, composto por 75 aulas, que trarão todas as informações e ferramentas para que você se conheça profundamente e desperte 100% da sua consciência. O link para contato está na descrição deste vídeo. Muito obrigado.